Olá, gente, boa noite. Aqui é Gênesis 37. É o voto que eu fiz e tô lendo a Bíblia para vocês. Vamos lá. Jacó voltou a habitar na terra de Canaã, onde seu pai tinha morado como estrangeiro. A história da família de Jacó é a seguinte: quando José tinha 17 anos, o trabalho dele era pastorear os rebanhos com os seus irmãos. Como era ainda muito jovem, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zipa, mulheres de seu pai. Quando voltava do campo, José contava ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Na verdade, José era o filho preferido de Israel, porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-nos e já não conseguia falar amigavelmente com ele. Certa noite, José teve um sonho e quando contou esse sonho a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Peço que ouça o sonho que tive. Disse-lhe: veja, só só sonhei que estávamos amarrados os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes o rodearam e se inclinaram diante dele. Seus irmãos disseram: você está querendo dizer que vai reinar sobre nós ou que vai nos governar? Por acaso dos seus sonhos é da sua palavra? O ódio deles aumentava cada vez mais. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos: sonhei que o sol, a lua e os 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando contou o sonho ao pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Então você acha que eu, a sua mãe e os seus irmãos vamos ter de nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos ficaram com inveja de José. O pai, no entanto, meditava sobre o que ouvia. Certo dia, os irmãos de José levantaram os rebanhos de seu pai para perto de Siquém. E Israel disse a José: os seus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu-lhe. Israel lhe disse: vá lá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, e traga-me notícia deles. José obedeceu e partiu do vale de Hebrom para Siquém. Um homem o encontrou perdido pelos campos e perguntou a ele: que é que você está procurando? José respondeu: estou procurando os meus irmãos. O senhor pode me dizer onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem disse: já não estão aqui. Ouvi quando falava: vamos a Dodã. Então José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou próximo de Dodã, mas eles o viram de longe
antes que se aproximasse, tramaram uma forma de matá-lo e dizia uns aos outros: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogar o corpo dele num estreito poço. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos. Quando Rubi ouviu o plano dos irmãos, quis livrá-lo, dizendo: não vamos matar o nosso irmão. Acrescentou: não derrame sangue, joguem neste poço, no deserto, mas não coloquem as mãos nele. Rubi disse isso com a intenção de libertá-lo mais tarde e devolvê-lo ao pai. Então, quando José chegou a seus irmãos, arrancaram a sua túnica longa e colorida, agarraram-no e jogaram no poço vazio, sem água. Mais tarde, quando estavam sentados comendo pão, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfume, bálsamos e mira, que estava levando para o Egito. Judá disse ao seu irmão: que vantagem teremos em matar o nosso irmão, esconder a sua morte e ficar com esses pesos na consciência. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. E seu irmão concordaram. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, que o levaram para o Egito. Quando Rubi voltou ao poço, viu que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas, cheio de aflição, e voltado-se para os seus irmãos e disse: o menino não está lá, para onde iremos agora? Então eles pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a túnica no sangue do animal. Depois mandaram a túnica longa e colorida, cheia de sangue, ao pai, com este recado: achamos isto no campo, será que é a túnica de seu filho? Jacó a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, provavelmente um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas e se vestiu com pano de saco e chorou muitos dias pela morte de seu filho. Todos os seus filhos e filhas procuraram consolar Jacó. Ele, porém, recusou ser consolado, dizendo: vou chorar a morte do meu filho até morrer. E continuou a chorar. Enquanto isso, os mercadores de Midian venderam José a Potifar, no Egito, oficial do faraó, comandante da guarda.
Amém, gente? Isso é a palavra da Bíblia, né? Mostrando que desde o começo do mundo que existem os irmãos invejosos, mas os irmãos invejosos ganham nada com isso, porque Deus é maior. E sempre vai existir, não é só irmão de sangue, é irmão qualquer tipo. Sempre vai existir a pessoa para tirar o seu sossego, vai tentar tirar a sua paz. Mas quando você está na presença de Deus é mais difícil. Então, gente, não afaste-se do caminho de Deus, não. Mesmo que você esteja pecando, mesmo que você esteja já errado, mas nunca se afaste do caminho de Deus. Porque Deus, a gente vê o hoje, o pecado de hoje, mas Deus vê a promessa do amanhã. O amanhã, a promessa é de Deus. Então, o amanhã vê coisas maravilhosas, vê coisas boas para a gente. Mas basta a gente estar na presença dele para receber. Viu, gente? Fico na paz. Beijo para cada um de vocês. A paz seja com vocês.